Deixa ele só aparecer que está gravando, a gente já começa. Maravilha. Boa tarde. Vamos lá, então, para a nossa aula de hoje. Deixa eu dividir a tela aqui com vocês. Tá aqui. Maravilha. Muito bem. Bom. Deve estar aparecendo aí para vocês já, tá? Vamos lá, então. O que nós vamos falar hoje em administração de negócios, né? A gente vai falar sobre abertura de empresas, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Vamos falar desse assunto aqui, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai falar de abertura de empresa, a gente já falou um pouco disso, né? Na verdade, a gente vai reforçar, tá bom? Sempre quando a gente vai pensar, a gente já pensou, né? A gente já falou, não, vamos abrir uma empresa, vamos tocar um negócio e vamos a partir dele. Bom, a partir do momento, então, que você resolveu abrir a empresa e você partiu para esse processo, você tem que estar com o processo estruturado da empresa, do negócio já definido, já acertado. Então, nesse momento, surge a questão de você já ter o negócio estruturado, ok? E a partir dessa estruturação do negócio, parte então para a criação de uma personalidade jurídica, né? Como assim uma personalidade jurídica? Porque quando a gente for abrir uma empresa, essa empresa ela vai ser aberta vai ser aberto em nome de uma pessoa jurídica. Desculpa, ela vai ser aberta em nome de uma pessoa física, mas a empresa ela é uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica ela tem nome, né? Aqui no caso para a pessoa jurídica ela vai ser uma razão social e no equivalente ao CPF ela vai ser o que a gente chama de CNPJ. Tá bom? Então tem que estar atento para isso. Então, a partir do momento que você falou, não, agora eu vou buscar iniciar a abertura de uma empresa, então você vai criar uma pessoa jurídica, você vai criar uma personalidade jurídica, ok? Essa formalidade ela é necessária para separar o que é pessoal e o que é empresarial. Tá? Até porque essa personalidade jurídica ela vai ter uma característica. A empresa, por si só, ela vai ter uma característica, o que vai provocar uma caracterização dessa pessoa também, correto? Então, essa formalidade, ela é uma formalidade legal. Então, quando você vai num escritório abrir uma empresa, vai ser exigido, vai ser automaticamente dentro dos passos que vão ser seguidos para abrir a empresa, uma delas vai ser criar essa pessoa jurídica. Lembrando que isso, né, pois as duas personalidades, tanto a física como a jurídica, são detentoras de características próprias, ok? Então, e o tratamento distinto entre essas personalidades é necessário, pois a atividade empresarial ela vai demandar processos e características inerentes a essa pessoa jurídica, tá? Muito bem. Continuando. E aí, a gente parte para um outro momento. Então, o primeiro momento, quando a gente vai abrir uma empresa, é a estruturação dela, né, que, consequentemente, vai levar à criação de uma pessoa jurídica que vai estar à frente dessa empresa, né, que vai responder por essa empresa. E professor, pode falar. Perdão por interromper. Não tá aparecendo nada? Não está aparecendo? Então, Não. espera aí, vamos lá de novo, então. Deixa eu tentar aqui. Eu até estava vendo, configurando aqui para ver se era o Teams. Vê se apareceu aí agora. Não apareceu nada ainda. Não? Então, espera aí, deixa eu parar aqui. Então, espera um pouquinho, vamos lá.
Você vê a minha imagem agora? Você também não está vendo minha imagem? Não. Tente sair e entrar novamente do Teams. Beleza. Eu aguardo, vai lá. Eu acho que o problema é no Teams dele, Areli. Mas vamos aguardar. O problema deve estar com ele mesmo. Vamos aguardar ele voltar. Um tempo atrás aconteceu algo parecido comigo, mas é quando eu estava gravando. Eu achei que eu tinha clicado para gravar e não estava gravando. Apareceu aqui e não estava. Vamos aguardar um tempo. Acho que ele está vindo. Paulo, você agora está vendo a minha imagem? Que a Areli colocou aqui que para ela estava aparecendo normal. Alô? Agora tá, professor. Agora tá? Então tá bom. Às vezes acontece isso mesmo. Mas aí é sempre bom falar, opa, aí a gente dá uma... Muito bem. Agora aparecendo o slide aí para você? Agora tá. Maravilha, ótimo. Então vamos lá. Então, retomando, né? A questão da definição, ela é a segunda parte, né, do processo de abertura de empresa. Então, agora eu vou partir de algumas definições. E essas definições, elas são importantes no processo, porque é o que você vai ter que colocar lá, você vai ter que colocar no processo de abertura da empresa, né? E dentre essas definições, qual é o tipo da atividade, negócio a empresa irá desenvolver. Então, qual é o tipo de atividade que a empresa vai desenvolver, né? Qual é a finalidade do negócio dessa empresa? Ah, é alimentício? Ah, eu vou abrir um carrinho de cachorrão. Legal. Então, você vai estar relacionado ao ramo alimentício. Então, existem regras que vão reger esse processo, né? Não, eu vendo roupa, eu compro roupa, sei lá, compro roupa no Brás, em São Paulo, por exemplo, e trago para casa e montei aqui na garagem, um espaço aqui em casa, uma loja, uma pequena loja onde eu vendo roupas, camisas e tal. Perfeito. Então, é o ramo de vestimenta, é o ramo de Oxe, fugiu a cabeça agora, né? A pessoa vai vender roupa, né? Vestuário. A localização da empresa, né? Então, a localização da empresa é outro ponto muito importante no processo de abertura da empresa. Por que isso é importante, professor? Bom, dependendo da localização onde você optou abrir essa empresa, vai exigir algumas regras. Então, por exemplo, eu não posso abrir uma empresa na minha casa, uma indústria na minha casa. Será que, por exemplo, eu posso abrir, por exemplo, uma empresa que vai fazer uma empresa química, né? Por exemplo, como assim empresa química, professor? Ah, sei lá, você se formou em química e você quer desenvolver produtos de beleza agora. Você quer desenvolver perfumes, batom, tinturas. Será que é permitido isso num bairro residencial? Então, perceba que essa é uma questão importante também que tem que ser levada em consideração, tá? Então, o tipo e o local. A gente tem agora a questão do capital social. A gente já falou que o capital social é a quantidade de dinheiro, é o volume de dinheiro que será usado na abertura da empresa para que ela possa dar para que ela possa iniciar os seus trabalhos, né? Então, qual vai ser o capital social? Vai ser 10 mil, vai ser 5 mil, vai ser 30 mil? Não importa. Mas o fato é que, no momento de abertura da empresa, essa informação tem que estar lá supramente citada, tá? Ah, o capital social da empresa na abertura é esse, tá ok? Outra coisa, ou o capital social é 100 reais, tá? Não importa. O fato é que na abertura tem que ter o valor, tem que ter o capital que foi usado na abertura da empresa. Outra coisa importante
É a divisão do capital social. Como será a divisão do capital social entre os sócios? Vai ser meio a meio, 50% para cada um? Ah, não. 40% meu e os outros 60% vai ser do outro sócio. Ah, não. Não tem sócio a empresa só tem uma pessoa. Então, o capital social é o único e exclusivo desse único dono, né? Desse único proprietário. E a integração desse capital social? A integração do capital social é a seguinte: quanto tempo, qual é o prazo? Porque vamos supor que você achou um sócio e o capital social total é 10 mil reais. Então você vai entrar com 5 mil reais e o seu colega, o sócio, vai entrar com outros 5 mil reais, mas ele não tem os 5 mil reais agora, mas ele falou que ele vai integralizar esses 5 mil reais colocando R$ 1.000 cada mês durante 5 meses, ok? Então, perceba, mas está previsto isso? Não, o capital social é agora e ponto final. O que entrar depois é investimento, tá? Então, perceba que essas definições, elas têm que estar muito bem claras, tem que estar na abertura da empresa. Por quê? Porque a hora que a sociedade ela for ela pode em algum momento ser desfeita, e aí a gente precisa, então, essa informação precisa estar prevista lá no capital social. Tá? Muito bem. A organização gerencial da empresa também é importante. Então, quem vai ocupar o quê? Né? Quem ocupa o quê? Vai ter um gerente administrativo, vai ter um gerente comercial, vai ter qual é o seu papel dentro da empresa? O que você tem que fazer? Tá? Então, tem que estar escrito lá isso. Muito bem. E aí, partindo então dessas definições, vamos então para uma parte interessante que é os passos de abertura de uma empresa. Basicamente são 5 passos, ok? Bom, o primeiro deles é identificar uma oportunidade de negócio. A gente já falou disso aqui, né? Como é que eu identifico uma dor do cliente? Como é que eu identifico uma oportunidade de negócio? Eu preciso observar, preciso entender a macroeconomia regional, setorial, tá ok? E essas oportunidades, elas podem surgir da necessidade de pessoas por produtos ou soluções, né? Que nós já falamos um tempo atrás. E como é que surge, né? E como que pode acontecer isso? Bom, você vai tentar, através de algum recurso, alguma observação, você vai identificar junto ao público que você pretende atuar, quais são as necessidades, né, que estão ou foram mal solucionadas, não atendidas, ou tente criar uma nova necessidade. Tá? Exemplo, né? Aqui apenas um exemplo. Montar uma padaria. Nossa, mas padaria já tem um punhado. Legal. Mas pense a seguinte situação. Será que as atuais ali na região não entregam a domicílio? Então, de repente, você pode abrir uma padaria que entrega a domicílio. Então, você já está resolvendo um outro problema. Evidentemente, claro, se as pessoas querem esse tipo de serviço. Tá? Então, identificar esses nichos de mercado, essas características, é muito importante. Tá bom? O segundo passo na abertura de uma empresa. Ok? Analisar o perfil. Como é que é o seu perfil? Como você está ou pode se preparar para se tornar um empreendedor? É aquilo que a gente já tem falado há algum tempinho, mas como é que é o seu perfil no sentido de agora se tornar um empreendedor? Né? Eu não tenho, mas dá para resolver? Dá, nós já falamos isso aqui. Busque capacitações para melhorar ou potencializar essas qualidades, ok? Se você, exemplo, né? Pensando em montar uma padaria, se você tem dificuldade em acordar cedo,
temos aí um problema, pois esse tipo de atividade vai exigir seu início relativamente mais cedo do que você está acostumado, ok? Então, perceba que se for uma coisa que vai de encontro a uma habilidade ou um problema que você tem, já entenda que ou você muda ou você tem que escolher um outro negócio, tá ok? Aí tem a ver com as aptidões, né? Tem que estar atento para isso. Um terceiro passo, né, no processo de abertura de empresa. Reúna o máximo de informação possível sobre o tipo de empreendimento e mercado que você pretende atuar. Como é que você pode fazer isso? Bom, busque informações nos órgãos administrados e gerenciais da cidade, prefeitura, SEBRAE, né, associações de comércio, ok? Por exemplo, né, um exemplo, falando aqui de montar uma padaria. Quais as características dessa atividade que não estão aparentes? Quando que não estão aparentes, que eu estou dizendo, é que estão ali relacionadas à regra do negócio da empresa, tá? Tributação, regras de negócio, ok? Questões relacionadas à vigilância sanitária, alvará de funcionamento. Passo 4, né, nesse processo. A construção de um plano de negócio, tá ok? A gente já falou disso. Ele é importante porque para que seu planejamento seja claro e serve como ferramenta de auxílio na condução da empresa, tá? Então, basicamente, você pode fazer algumas perguntas para o seu plano de negócio e a resposta tem que ser obtida. Se não houver resposta para uma dessas perguntas, quando é feita para o seu plano de negócio, aí tem alguma coisa errada. Exemplo de pergunta. Proposta de valor. Qual é a proposta de valor que o seu negócio vai entregar para o cliente? Qual é? Tem que ter. Tá? Tem que ter. É qualidade de produto, sabor diferenciado, não importa. Isso é qualidade, isso é proposta de valor. Mas tem que ter. Se não tiver, você tem que rever o seu plano de negócio. E para quem você vai entregar esse produto? Sexo masculino, feminino, ambos, adulto, jovem, criança, infantil, adolescente, tem que ter, né? E como é que eu coloco isso em prática? Qual é a receita de bolo? Qual é a receita, os passos para que eu coloque isso em prática? Qual é o investimento e a projeção de receita? Então, eu tenho aqui um capital de R$10.000 na abertura do capital, na abertura da empresa, né? Ou seja, é o capital social. E com base nesse investimento, somente esse investimento vai ser necessário? Não. Eu vou precisar, nos próximos 5, 10, 12 meses, eu vou precisar fazer aportes de R$500 para tocar o negócio. E qual é a projeção de receita? Quando que eu espero ter o retorno do investimento dos 10 mil, mais os R$6.000 que foram investidos em 12 meses, ao longo de 12 meses? Então, são R$16.000, né? Aí é o payback, né? É o fluxo de caixa, é o caixa projetado, que a gente precisa... Então, precisa ter uma visão disso, tá? O quinto passo, né? Como e de onde virá o financiamento do negócio? A gente falou que vão precisar de 10 mil, mas esse 10 mil vai vir da onde? Né? Eu tive uma indenização trabalhista, veio de uma herança, empréstimo bancário ou instituições afins, né, que fomentam o empreendedorismo, pequenas empresas, sócios, né? Então eu vou buscar sócios, né? Então precisa ter em mente de onde que vai vir esse dinheiro, tá? Isso é importante para você poder fazer toda essa estruturação. E aí, sexto e último, bom, o sexto e último, na verdade, coloque tudo que foi planejado agora em prática, tá? Então, comece a trabalhar com aquilo que foi planejado, né? Siga o que foi planejado.
E lembre-se, o planejamento, ele pode mudar, assim como o plano de negócio, ele pode mudar no decorrer do tempo, tá? Mas essas alterações precisam ser embasadas do porquê. Se você mudou o plano de negócio, mudou por quê? O que aconteceu? Você dimensionou de forma errada? Você identificou de forma errônea um perfil de um grupo, né? Uma persona a qual que você identificou como seu público-alvo? Então, não pode ser assim, muda aí e vê o que dá. Não, tá? Porque esse plano de negócio, ele está alinhado a um determinado objetivo. Então, se mudou o plano de negócio, qual a chance de ter mudado o objetivo também? Certo? Né? E tenha em mente que você precisa entregar valor para o cliente, tá? Tenha um diferencial que seja, né, uma referência na escolha do cliente, tá? Lembre-se, existem muitos concorrentes fazendo a mesma coisa que você. O que você faz diferente que o cliente entende que você é uma opção dele para a compra, tá? E aí, em cima disso, a gente vai falar aqui de forma bem simplificada, porque é simplificado mesmo, a abertura de MEI, né? Mas o que é MEI? MEI é microempreendedor individual. E como é que eu faço para abrir uma MEI? Bom, basicamente, antes você ia pessoalmente, tá? Mas agora você pode fazer isso direto pela internet, pelo site gov.br/MEI. Então você entra lá e você começa o processo de formalização, né? O que é esse processo de formalização? Vão ter algumas etapas ali que você vai informar como é que alguns dados para serem feita a abertura de uma empresa individual, tá? E isso é muito interessante porque a gente vai discutir depois aqui no final quais são as vantagens, né? Quais são as vantagens de se tornar um MEI, tá bom? Deixa eu marcar aqui que a gente já passou por isso. Muito bem. Ok? Então, quais são as características para mim abrir uma MEI? Será que eu posso abrir uma MEI? Então, aqui tem algumas características. Bom, a primeira delas está relacionada com o faturamento da empresa ao ano. Uma MEI, ela tem que faturar, no máximo, até R$81 mil por ano. Tá? Isso aqui já é um dado de 2019. Então, se você faturar R$81 mil e 1 centavo, você já não é mais uma MEI. Tá? Então, é o teto, é o limite. Passou de R$81 mil, você já tem que rever o seu plano de negócio, porque você não é uma MEI. Tá? Você não pode ter participação como sócio, ou seja, uma MEI não pode ter duas pessoas como dono da empresa, ou seja, é uma empresa de um dono só, ok? Ela só pode ter um sócio, um administrador ou um titular. Não pode ter. E outra coisa, você não pode ser sócio em uma outra empresa. Então, de repente, você pega uma empresa aí, uma limitada, que pode ter vários sócios, e de repente agora você quer montar uma microempresa. Não, não pode, você não pode, tá? Está limitado, existe uma limitação de contratação de funcionário, a MEI pode ser apenas, você pode contratar apenas um funcionário, então é você dono e mais um funcionário, só, mais nada. Deve exercer ao menos uma das atividades previstas dentro de um repertório ali que são regulamentadas as MEIs. Quem regulamenta isso? Cada município, tá? Então, muito provavelmente, se você pegar no estado de São Paulo, cidades que estão ali dentro de um perfil de uma metrópole, o perfil, as atividades que as MEIs podem exercer são muito semelhantes. Agora, quando você parte para uma outra regionalidade, aí você pode ter um outro tipo de perfil. Por exemplo, cidades litorâneas, né? Você pode ter uma atividade relacionada à pesca, a cultivo
de produtos no mar, né, que é a piscicultura, ok? Não pode ter filiais, tem que ser uma empresa única, tá ok? Então perceba que existem algumas características que regulamentam. Essas características aqui, elas podem mudar no decorrer do tempo, tá? Então, por exemplo, existe uma questão muito interessante que discutida dentro do Congresso por medida de lei, medida provisória, que a MEI poderia ter mais de um funcionário, de 1 a 3 funcionários, tá ok? Então, essa é uma outra questão, tá? E aí, o que eu vou deixar de atividade prática aqui para vocês que eu vou criar lá no Moodle? Bom, eu quero basicamente que vocês pesquisem qual é a vantagem, quais são as vantagens, né, de se tornar um MEI. Então, eu quero que vocês pesquisem e aí vocês peguem um documento no Word e coloquem em forma de tópico mesmo. Vantagem 1, vantagem 2, vantagem 3. E aí você coloca para mim quais são as vantagens que quando a gente abre uma microempresa individual, quais são agora as vantagens que eu passo a ter pelo fato de eu ter uma empresa individual, tá? Então, eu vou deixar essa atividade lá no Moodle, vou abrir daqui a pouquinho e vou pedir para que vocês, então, pesquisem e coloquem lá isso para mim, tá? Basicamente, pessoal, era isso que eu tinha para falar nessa primeira parte aqui com vocês. Alguma dúvida? Alguma dúvida do que a gente falou aí? Ô, professor, Pode falar. no caso, tipo, de uma pessoa que tem ela coloca como uma renda extra, ela tem que legalizar isso? Digamos que ela faz bolo de pote, assim. Bolo Ela de tem que legalizar? pote. Então, vamos lá. Na verdade, a pessoa que pegar o exemplo que você falou, ela vende bolo de pote em casa e às vezes ela coloca isso no carro e sai entregar, tá? É mais ou menos isso que você está falando, certo? Isso. Tá, tem problema. Bom, ela pode querer se formalizar como uma MEI? Pode, e eu até acho que deveria, entendeu? Porque a MEI quando ela tiver uma empresa aberta, vai trazer algumas coisas que ela não tem na informalidade. Eu não quero avançar muito, senão eu vou estragar a pesquisa de vocês. Mas sim, a pessoa pode abrir uma empresa sem problema nenhum, tá? Os únicos limites para abrir uma microempresa individual é justamente esses que eu passei anteriormente. Ela não pode faturar, essa boleira, ela não pode faturar mais que R$ 81.000 ao ano, tá? Ela tem que ter no máximo ela e mais um funcionário, ok? E de boa, né? Por exemplo, é muito comum você pega, por exemplo, também essas pessoas que fazem chocolate, né? Fazem chocolate artesanal para vender, sem problema. O exemplo do carrinho do cachorrão, tá? Mas sim, ela pode se formalizar através de uma empresa aberta. E aí é que eu quero que vocês investiguem para mim, nesse exemplo que o senhor colocou, quais seriam as vantagens que essa pessoa que vende bolo no pote, que ela fabrica, coloca o bolo no pote e vende, ou na porta de casa, ou leva já para alguns clientes específicos. Qual seria a vantagem que ela teria se ela abrisse uma empresa, uma microempresa individual? Qual seria a vantagem? Aí o senhor poderia, então, nesse processo, identificar, tem essa vantagem, tem essa vantagem, tem essa vantagem. É isso que eu quero. Expliquei a sua dúvida, Paulo? Beleza, entendido, professor. Obrigado. Entendeu? Então tá bom? Pessoal, eu vou encerrar aqui então. E aí, eu acho que dá para a gente voltar às 14h30, que a aula hoje foi curta. Eu tinha marcado para colocar às 14h45, mas podemos então a segunda parte lá às 14h30, combinado? Combinado, professor. Então tá bom, vejo vocês daqui a pouco então lá, tá? Valeu, tchau, tchau, até daqui a pouco.